Boa tarde. Bom. Quem falou inglês? Oi? Que voz é essa em inglês? A minha? Então vamos lá. Pessoal, pode desligar o microfone, tá? Aí depois a gente, quando a gente for discutir um pouquinho a respeito do tema, aí vocês ligam de novo, beleza? Ok. Pode desligar aí. Isso, muito bem. Então tá gravando aqui, tá? Boa tarde de novo. Vamos começar então com a nossa live lúdica, né? Na semana passada a gente estava trabalhando sobre diversidade, né? Então a gente falou sobre diversidade cultural, diversidade de gênero, diversidade, acho que foram essas duas, né? E a diversidade religiosa também. A gente falou. Hoje a gente na verdade também acabou falando sobre muito sobre o preconceito e o respeito que esses grupos, no caso, devem ter, por mais que sejam diferentes. Não diferentes, né? Porque a gente tem que entender que ser diferente, no caso, é normal. Mas a gente trabalhou bastante isso na sexta-feira passada. Hoje, a gente vai continuar falando sobre o tema, só que a gente vai falar sobre. Desculpa, pessoal, só um errinho aqui. Então, hoje nós vamos continuar falando sobre isso, sobre o tema da diversidade. Só que a diversidade que a gente vai falar hoje não é uma diversidade que a gente vai trabalhar, falar a respeito sobre preconceito, essas coisas. Então, hoje a gente vai falar de diversidade biológica. Lembra que eu falei para vocês, semana passada? A gente ia trabalhar sobre diversidade biológica hoje, ou a gente pode chamar também de biodiversidade, tá certo? Antes de eu começar a falar, alguém sabe o que é biodiversidade? Se souber, pode ligar o microfone e falar. Oi? Fala de novo, João. Eu não entendi, bugou. Ah, então. A gente vai falar hoje sobre biodiversidade, tá? Alguém sabe o que é? Do que se trata a biodiversidade? Se souber, liga o microfone e fala. Não? Nada? Não é muito difícil, tá? Um tema bem legal, um tema bem simples de se trabalhar, inclusive. Ninguém? Nada? Não? Tá. Então vamos começar então a nossa aulinha. Fazer o seguinte, então, a gente vai acompanhar a aula hoje por um arquivo aqui que eu fiz, tá? Por um documento. Então eu vou desligar aqui a câmera e aí eu vou compartilhar a tela, tá bom? Vamos lá. Conseguem ver aí a tela? Ainda não, né? Agora sim. Consigo. Consegue? Beleza, muito bem. Então vamos lá. Então, ó, deixa eu escrever aqui em cima. E-mail. Não conseguindo acompanhar, né? Então o tema de hoje é esse: biodiversidade, tá certo? Conseguem ver? Sim? Beleza. Então, vamos lá para o nosso tema de hoje aqui, biodiversidade. Do que se trata a biodiversidade? A biodiversidade, na verdade, ela é a quantidade, no caso, as diferenças
de ecossistemas que a gente tem no nosso mundo, né? Então, como assim, professor? O que seria ecossistema? Ecossistema, vamos fazer o seguinte. A gente já vem aqui, ó, e já pesquisa para vocês já entenderem comigo aqui. Um ecossistema. Então, ó, ecossistema. Aqui, nesse site. Vamos lá. É o nome dado a um conjunto de comunidades que vivem em um determinado local e interagem entre si e com o meio ambiente, constituindo um sistema estável, equilibrado, autossuficiente. O termo foi utilizado pela primeira vez em 1935 pelo ecólogo Arthur George. Desde então, faz parte do vocabulário da comunidade científica da sociedade. Então, resumindo, o que seria ecossistema? Ecossistema é como se fosse um grupo de... Um exemplo, né? Como se fosse a gente, um grupo de pessoas em que nós temos as nossas crenças, nós temos os nossos costumes, nós temos tudo isso. Isso, no caso, é um ecossistema, entendeu? Quais são alguns dos ecossistemas que a gente tem no nosso Brasil? A gente tem, por exemplo, a floresta amazônica, a gente tem o cerrado, a gente tem a Mata Atlântica, entendeu? Então a gente tem alguns ecossistemas no nosso Brasil que são de extrema importância, não só para o Brasil, mas também para o mundo, tá certo? Beleza, então a gente sabe o que é ecossistema, a gente agora volta para cá, para a biodiversidade. Sabendo que a gente tem diferentes tipos de ecossistemas, a gente pode utilizar a mesma ideia que a gente estava conversando lá na aula passada, né? Que é, por exemplo, nem todo mundo é igual. Nós temos muitas pessoas que são diferentes uma da outra. Isso faz com que o mundo seja melhor, né? Porque imaginou se fosse todo mundo igual? Ia ser muito chato o mundo. Então, do mesmo jeito que as pessoas são diferentes, a natureza também tem as suas diferenças, entendeu? Então, a gente acaba tendo aqui esses três tópicos, esses três subtítulos, né, de diversidade. Então, a primeira, diversidade de espécies. É a riqueza de espécies existentes. Inclui todos os organismos da Terra, dos mais simples aos mais complexos, que foi o que eu falei para vocês. A gente tem, então, por exemplo, a gente tem diferentes tipos de espécies. O que é uma espécie? Nós, na verdade, somos uma espécie, a espécie humana. Então, os humanos, eles são uma espécie que habita, no caso, no planeta Terra, certo? Só um minuto. Só um minuto. Aí a gente vai para diversidade genética. É a diversidade de genes entre os indivíduos de uma espécie. Então a gente acabou de ver aqui que a gente tem diversidade de espécies, né? Só que também tem vários indivíduos que são da mesma espécie. Por exemplo, não existe só um humano no mundo. Existem muitos humanos. Só que esses humanos ainda assim não são iguais, né? Que foi o que a gente trabalhou na semana passada. Só que, na verdade, não existem seres humanos iguais. Por quê? Justamente por causa do nosso organismo. Então, por isso que é diversidade genética. É diversidade de células que, por exemplo, as células que eu tenho, vocês não têm. E as células que vocês têm, eu não tenho. Entendeu? Porque nós somos diferentes. Entendeu? Entretanto, no caso, nós somos pessoas da mesma espécie, certo? Eu sou da espécie humana e vocês são da espécie humana. Entendeu? A diversidade de ecossistemas é a diversidade de ecossistemas nos quais as comunidades biológicas habitam e interagem. Já conversamos sobre o que é ecossistema, e a diversidade de ecossistema, na verdade, são que existem vários ecossistemas diferentes. Também assim como as espécies, né? Então, se existem várias espécies, existem vários ecossistemas, certo? Nessa parte, a gente pode concluir que o mundo, ele é diferente. A gente não tem coisas iguais no mundo em que a gente vive,
entendeu? Tudo o que a gente aprende, tudo aquilo que é novo, nós temos que ter em mente que é novo porque é diferente. Porque se não fosse diferente, ia ser igual. Entendeu? Beleza? Certo? Alguma dúvida até agora? Não. Então, ó, eu vou agora passar um videozinho aqui para vocês que vai falar sobre a mesma coisa, sobre o ecossistema. Beleza? Vamos lá. Zoo TV. Estão conseguindo ver? Sim. Vamos lá. Você já imaginou quantas espécies de árvores existem no mundo? E de animais, então? E todos os organismos minúsculos que estão aqui, agora mesmo, e a gente não consegue enxergar. Passeando pelo Zoológico de São Paulo, é possível ter uma dimensão de tudo isso. E é isso que nós chamamos de biodiversidade. Esse termo, biodiversidade, que pode ser conhecido também como diversidade biológica, foi criado na década de 80. Ele se refere à variedade de espécies de seres vivos existentes no planeta. E aí a gente pode incluir vegetais, animais e, como eu já disse, até os micro-organismos. Não é porque a gente não vê, não conhece, que não existe. Existe. Imagine que a diversidade da Terra é resultado de um processo de evolução de pelo menos 3 bilhões e meio de anos. Estudos apontam que existam entre 10 e 50 milhões de espécies no mundo todo, mas até hoje os cientistas só conseguiram classificar cerca de 1,5 milhão delas. Imagina o trabalhão que vai dar classificar o que falta, né? O Brasil é considerado um país de mega diversidade, porque 20% das espécies do mundo podem ser encontradas por aqui. Mas falar em biodiversidade também é falar sobre cuidados com a natureza. Conservação é fundamental para toda e qualquer espécie. Para se ter uma ideia, a extinção de uma única espécie, por exemplo, pode gerar o desequilíbrio de todo um ecossistema. Por isso, precisamos sempre estar atentos e pensar em como proteger todas essas espécies. Para que a natureza fique em harmonia, é essencial que a flora, fauna, junto com o solo, água e clima, elementos minerais e orgânicos estejam equilibrados. Afinal, a biodiversidade é o que define a riqueza da Terra. Viram? Conseguiram entender? Sim? Sim. Então, vamos lá. Agora a gente vai... não vou pedir que vocês liguem o microfone por conta da internet, tá? Porque daí a gente vai acabar falando um em cima do outro. Aí eu vou pedir para que vocês escrevam, tá? Deixa eu ver se está aberto aqui o chat. Peraí. Aqui. Tá. Beleza. Então, a gente vai escrever, tá? O que a gente vai falar antes da gente aprender sobre? Eu quero que vocês escrevam um pouquinho para mim. Quais são, que vocês acham, os problemas ambientais, no caso? A gente está falando sobre biodiversidade, sobre a natureza, né? Quais são os problemas que a gente tem na natureza hoje? Tá? Vamos discutir um pouquinho. Escreve aí no chat para mim. Qual o problema que vocês acham, o principal problema que vocês acham da natureza hoje? Que acontece na natureza? Escreve aí, pessoal. Muito bem. O João colocou que a poluição da fumaça, ela realmente é um problema muito comum, né, nos dias de hoje, porque acaba afetando a camada de ozônio, né? Acaba afetando esse ar que a gente respira, tanto que o pessoal que mora na cidade, que depois vai passar um final de semana ou vai passar a qualquer momento no campo, estranha, porque o ar do campo é muito mais limpo, né, do que o ar da cidade. Então, a gente respira um ar em que é cheio de impurezas, cheio de toxinas, e que muitas vezes podem fazer mal para a nossa saúde, principalmente as pessoas que já têm problema respiratório. Isso é muito ruim, tá? Então tá certíssimo o que você colocou, João.
Mais alguém? O Alisson, Cauê. Vamos lá, escreve aí, pessoal. Esperando aí, tô esperando. Aí, podem ligar as câmeras, tá? Deixa só a minha sem desligada. Eu tô apresentando aqui a tela para vocês. Mais alguém? Vamos lá, pessoal. Trabalhar um pouquinho a respeito disso aí. Vender animais que fazem bem para... Isso é verdade. Isso é um... Como que eu posso dizer? É a questão da extinção, né? Que a gente vai falar também depois disso aí. Porque muitos animais, eles têm que se reproduzir para continuar a espécie, né? E se você vende, se você, no caso, tira esses animais do habitat deles, da natureza deles, eles não conseguem se reproduzir. Se eles não se reproduzem, uma hora esses animais acabam, certo? E aí a gente acaba tendo a ideia da extinção, né? Que quando o animal é extinto, a espécie dele, ela não tem mais vida, então ela acaba, entendeu? Mais alguém? Não é? Então vamos lá, vamos continuar aqui, tá? Continua olhando aqui, eu vou lá pro documento de novo. Certo? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei para vocês os 4 maiores problemas ambientais do mundo, tá certo? O primeiro deles foi o que o João falou mesmo, que é o problema da poluição, tá certo? Que, na verdade, é um dos grandes problemas que a gente tem aí no nosso planeta Terra, né, por conta da emissão do gás carbônico em excesso, que acaba subindo e faz com que a camada de ozônio ela vá se degradando, né? Isso é uma coisa muito ruim, principalmente para a natureza mesmo, né? Aí a gente pode vir aqui para a extinção, que é um ponto em que o João tocou também, na questão de vender os animais. Vender os animais, na verdade, não é a causa da extinção, tá certo? Mas isso não é a principal causa, mas isso causa a extinção de muitos animais também, certo? E quando os animais eles acabam sendo extintos, a gente tem um buraco, né? Acaba fazendo um buraco no ecossistema, no caso, naquela espécie, porque se eles estão na natureza, se eles estão no lugar em que eles estão, é por um motivo, tá certo? E isso é uma coisa que, no caso, é um problema muito grave também que a gente tem na natureza, tá certo? Outro problema muito importante que vocês acabaram não falando. Espera só um minutinho, deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa. Escreveu o Alisson aqui. Eu vou ler, depois a gente continua, tá certo? Professor, eu acho que o principal problema é isso, é exatamente isso. O fogo, as queimadas, os venenos, os seres vivos não são problema. Então, quem causa o problema na mata somos nós, os seres humanos, que pegam os animais da mata e alguns deles são extintos. A maioria das vezes eles matam os animais ou arrancam a pele. Um dia eu vou lutar com tudo isso. E sem contar com os entulhos, lixo, outras coisas da mata para a cama. Isso. É exatamente isso que você falou, Alisson. Tudo que você falou, na verdade, a gente separou aqui em tópicos, né? Porque a poluição eu acabei de falar, que foi o que o João falou, a extinção você falou também, e você tocou num ponto muito importante, que eu acho que é o maior problema, no caso, desses 4 aqui, eu acho que é o maior problema,
que é o desmatamento, no caso seria as queimadas também, né? Porque o que é o desmatamento? Na verdade, o desmatamento não é somente as queimadas. O desmatamento, ele acaba sendo também exatamente o que o Cauê falou agora, vocês estão me completando. Quando o homem corta as árvores, é muito ruim, principalmente para o lugar onde aquelas árvores estavam instaladas, porque as árvores, elas têm um papel fundamental na natureza, no lugar onde elas estão, né? Por exemplo, as árvores, elas são as grandes responsáveis pelo oxigênio, né? Se não tem árvore, não tem oxigênio. Tá certo que não é a árvore, as árvores, no caso, elas não são as maiores responsáveis. As principais responsáveis por isso são as algas do fundo do mar, que transmitem, que produzem o oxigênio, tá certo? Mas as árvores, elas nos ajudam muito com essa questão aqui, nós que sobrevivemos em terra, né? E o desmatamento, ele acaba tirando isso da gente, né? Porque só para vocês entenderem, quando as árvores são queimadas, elas não liberam oxigênio, elas liberam gás carbônico, que vai para a atmosfera e acaba ferindo a camada de ozônio, que por sinal está acabando. E qual que é a importância dessa camada de ozônio? A camada de ozônio nos protege de todo tipo de intoxicação e qualquer outro tipo de problema que pode vir lá de cima, entendeu? Do espaço mesmo, né? E se a gente não tem essa camada, como que a gente sobrevive? A gente simplesmente não sobrevive, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e fazer a nossa parte, entenderam? Para que a gente consiga manter aí esse nosso cuidado com a natureza, tá certo? Junto disso, a gente também tem aqui a degradação do solo. O que é a degradação do solo? É, na verdade, aquilo que vocês falaram também, jogar lixo na rua. Vocês já, por exemplo, quando o solo é muito úmido, ou seja, tem muita água nele, acaba degradando, o solo acaba ficando ruim. Para tudo, tanto para plantio ou para construir alguma coisa, ele acaba ficando muito ruim, porque ele é muito úmido. E isso se dá devido a problemas ambientais também. Entenderam? Então, esses são os 4 principais problemas ambientais, tá certo? Não necessariamente são os únicos, tá? Tem muitos outros problemas, mas esses são os principais e que está causando muito problema nos dias de hoje para a gente e para a natureza e para o lugar onde a gente vive também, tá certo? Aí, pessoal, o que a gente pode discutir um pouco agora? A gente pode falar um pouco sobre como que a gente consegue combater tudo isso, né? Porque, assim, a grande ideia é que esses problemas que a gente acabou de citar, eles ocorrem não somente pela natureza, mas quem causa esses problemas são os homens, entendeu? Porque, por exemplo, não se cria fogo do nada, sabe? Não se cria fogo do nada, os animais não jogam lixo onde não tem que jogar, entendeu? Os animais não se matam, né? Porque se existe extinção, não é por conta dos animais, é por conta do homem, entendeu? Os animais, eles não têm condições de poluir lugar nenhum, nem o ar, muito menos a água. Então, quem causa tudo isso mesmo é o homem, somos nós, né? E então, como que a gente consegue ajudar a natureza e nos ajudar ao mesmo tempo? A gente tem que buscar alguma solução, certo? Qual seria essa solução? Vamos escrever no chat também. Vamos lá. E aí a gente vai discutindo assim como a gente discutiu. Vou esperar um pouquinho mais, porque eu acabei entrando no tema e eu esqueci, né? Na verdade, não vi que o Alisson escreveu aqui uma resposta aqui muito bem escrita, né? Gostei bastante. E aí eu vou esperar um pouquinho mais, daí vocês conseguem ter um tempinho para escrever uma solução para a gente arrumar tudo isso que está acontecendo, né? Fazendo a nossa parte, tá? Eu vou esperar então uns 2, 3 minutinhos e aí a gente volta. Pode ser?
E aí, aqueles que forem terminando, a gente pode fazer igual a gente fez a semana passada. Foi terminando, aperta aqui o levantar a mão, que eu sei quem terminou. Beleza? Vamos lá. Beleza, o Cauê terminou. Professor, Oi? não terminei não, eu apertei errado para escrever e apertei o negócio da mão. Tudo bem, sem problema, tá? Vai escrevendo aí, e aí fica tranquilo. Terminou, pode levantar a mão. Tá. Dá mais uns 2, 3. Vai, 5 minutinhos, vai. Dá mais 5 minutinhos, aí a gente continua, beleza, pessoal?
O Alisson terminou, ok. Vou esperar o João e o Cauê, aí a gente já continua. Professor, Pode falar. eu posso entrar na outra aula do Investe Jovem, porque já começou também. A aula do Investe Jovem começou agora já? Começou. Ah, tá. Então, pera só um minutinho. É o seguinte... Pode ir lá, Alisson. Pode ir lá, tá? Tá bom. Obrigado. Vou ficar com a sua resposta aqui. É isso aí. Bom, então vamos lá, Cauê e João, vamos continuar lá. Podemos, liguem as câmeras. Isso, então vamos continuar, tá? O Alisson ele deu uma resposta muito legal aqui. Colocou assim: a solução, na minha opinião, é a seguinte: cada ser humano ter consciência e ter empatia pelos animais e por ele também, se colocar no lugar do outro, acredito que seja isso, e se perguntar, se fosse comigo eu ia gostar que me deixassem sem ar ou na mata suja? Essa é a pergunta. E os lixos, as queimadas e a poluição não está fazendo mal só para os animais, mas para os seres humanos também. Deus me livre chegar um dia em que a camada de ozônio que nos protege se romper e todos nós ficarmos sem ar. A solução é cada um ter consciência do que faz, ele completou aqui. Isso foi uma resposta bem completa, eu gostei, porque realmente é isso, né, pessoal? A gente ter consciência daquilo que a gente faz, a gente aprender que nós não estamos sozinhos no mundo, que a gente tem que, da mesma maneira que eles nos respeitam, no caso dos animais, né, nós temos que respeitá-los também, não destruir nada, não ficar jogando lixo na rua, não ficar poluindo o ar, né? Professor, como é que eu poluo o ar? Queimando. Tem muita gente que coloca fogo, joga as coisas no lixo e coloca fogo, né? Isso acaba com o meio ambiente também, acaba com a camada de ozônio. Jogar lixo na rua, a gente acaba entupindo a rua, a gente acaba degradando o solo, e é muito ruim pra gente, né?
O João só completou aqui que as pessoas deveriam ter mais cuidado com a natureza. Isso é importante, né? A gente tem que entender que não é só na nossa casa que a gente tem que deixar limpo. A gente não tem o direito de ficar jogando lixo na rua, a gente não tem o direito de ficar jogando lixo nos rios, né, lixo na floresta. Então a gente tem que tomar cuidado com tudo isso, tá? Eu vou apresentar de novo e a gente vai ver um videozinho aqui como cuidar do meio ambiente, tá certo? Deixa eu apresentar aqui para vocês, mais uma vez, a tela inteira, compartilhar. Ok. Apresentando. Sim? Conseguem ver? Sim? Beleza. Vamos lá então. Smile and Learn. Olá, amigos. Tenho uma missão muito importante: cuidar do meio ambiente e ajudar crianças como vocês a colaborar com este trabalho essencial para o nosso planeta. Como vocês já sabem, o ser humano e o meio ambiente estão intimamente relacionados. Quando as pessoas causam danos à natureza, surgem problemas ambientais. Esses danos implicam mudanças prejudiciais para o meio ambiente, que em muitos casos são irreversíveis e afetam a saúde de todos os seres vivos. Vejam este rio. As pessoas despejaram resíduos, a água foi poluída e agora ninguém pode beber água limpa. Além disso, existem muitos animais e seres vivos que vão morrer por causa da poluição. Felizmente, proteger a natureza e cuidar do meio ambiente está em nossas mãos. Para isso, eu trouxe um decálogo para você com 10 ideias muito fáceis. Vamos ver quais são. Apague as luzes e desligue os dispositivos eletrônicos que você não estiver usando, para economizar energia. Substitua os sacos de plástico por sacos de pano reutilizáveis. Os sacos de plástico levam anos para se decompor e a sua fabricação é altamente poluente. Separe e recicle os diferentes tipos de lixo: orgânico, não orgânico, plástico, vidro e papel. Verifique as torneiras para ver se estão sempre fechadas, para não desperdiçar água. Não use o vaso sanitário como uma cesta de lixo. Você sabia que toda vez que puxamos a descarga, gastamos 10 litros de água? Tome banho de chuveiro ao invés de banho de banheiro. Em um banho de chuveiro de 5 minutos, podemos gastar 100 litros de água. E durante um banho de banheira, até 250 litros. Feche a torneira enquanto estiver escovando os dentes. Se escovarmos os dentes com a torneira aberta, podemos gastar uma média de 20 litros em cada lavagem. Reutilize o papel. Lembre-se de que, por exemplo, você pode usar os dois lados de uma folha para aproveitá-la ao máximo. Recolha o lixo quando for para a praia ou para a montanha. Cuide e respeite os animais, flores e árvores ao seu redor. Não são ideias muito fáceis? Com certeza vocês já fazem algumas delas. Com ações muito simples, como reciclar, economizar energia e água e cuidar dos seres vivos, estamos contribuindo para um planeta mais sustentável. Você conhece esta palavra? Um planeta ou cidade sustentável é aquela que oferece uma boa qualidade de vida aos seus habitantes, sem colocar em risco os recursos da natureza. Dessa forma, as gerações futuras encontrarão um planeta maravilhoso, onde o crescimento econômico, o cuidado com o meio ambiente e o bem-estar social estarão em equilíbrio. Lembre-se de que está em suas mãos. Você quer participar da nossa missão? Viram? Conseguiram entender o que o vídeo está falando? Sim. Então é aquilo, né, pessoal? É a gente ter consciência mesmo de que você... Pode falar. Peraí. Aí o negócio. Oi? Não estou te escutando.
Eu terminei. Eu vou ler daqui a pouco. Eu vou acabar de falar aqui. Eu já li para mostrar para vocês também. Então, como falou lá, nós temos várias ideias para a gente conseguir preservar o nosso meio ambiente, né? Como foi as ideias faladas lá no vídeo, então não é muito difícil de entender, não. Tá? Vou ler aqui a resposta do Cauê agora. Quando algo ruim acontece, a gente não fica triste, tenta continuar caminhando, tenta mudar a natureza e o sentido das coisas. É gastar energia e perder tempo. Se adaptar se torna mesmo cansativo. Isso mesmo. A gente tem que continuar a ajudar aqueles que nos ajudaram, né? Porque se nós temos uma casa, nós estamos em cima da natureza, não é? Se a gente tem o que comer, é porque vem da natureza, certo? Então a gente tem que trabalhar bastante isso para que a gente não se torne pessoas que no futuro próximo acabe acabando com o meio ambiente, né? Então a gente tem que desde da nossa idade, no caso atual, nós temos que ter em mente, temos que ter consciência que tudo isso é para o nosso futuro, é algo bom para a gente, né? Que vai fazer bem para a gente, no caso, num futuro que não está tão longe, tá certo? Alguma dúvida, pessoal? Não? Muito bem. Então vamos fazer o seguinte, vamos tirar o nosso print, a nossa foto, né? E aí a gente acaba a nossa aula e para a semana que vem a gente vai fazer a apostila da semana que vem é uma atividadezinha que a gente vai fazer em live, na live da semana que vem. Tem os materiais que a gente vai precisar, tá? E aí a gente vai fazer essa atividadezinha aí, é só a gente pegar a apostila, tá bom? Que vai ter as atividades, vai ter os materiais, vocês providenciam os materiais fáceis, e a gente faz na semana que vem juntos aqui. Beleza? Pode falar. Eu tava terminando da semana passada de pintar. Ah, legal. Ficou bonito, Cauã. Ficou bem bacana. Ficou bem legal. Então, vamos lá? Vamos fazer a nossa foto. A gente colocar no grupo, né? Cadê o João? O João tá aí? Vamos lá? Não vou conseguir fazer o joinha. Eu tenho que tirar o print aqui ou será que eu consigo? Deixa eu ver. Não consigo, não. Mas tá bom, vamos lá? Então, 1, 2, 3 e... Um sorriso. Isso, deixa eu ver se deu certo. Ainda deu certo, meu celular caiu. Quer mais uma? Vamos tirar mais uma? Vamos lá, então. 2, 3 e... Isso. Deixa eu ver aqui. Muito bom, pessoal. Então, pessoal, é isso aí, tá? Muito obrigado pela aula de hoje. Tá? Espero que tenha ficado claro para vocês. Na semana que vem a gente vai fazer uma atividade que vocês vão receber nessa segunda, na apostila. É uma atividade bem bacana e que a gente não vai gastar muito tempo para fazer, mas a gente vai fazer ela, né? Vai acabar trabalhando ainda com essa questão da diversidade, só que não diversidade biológica, a diversidade a trabalhar com a diversidade étnica. Bom, muito obrigado pela aula de hoje. Liberado, pessoal. Tchau, tchau. Alô, João.